Jesus no meio deles é o tema que a gente escolheu para hoje. Sabe que quando eu estava começando a escrever essa mensagem, eu me dei conta de que hoje, exatamente hoje, dia 11 de março de 2021, faz 1 ano e 1 mês que o Brasil estava decretando o primeiro isolamento social por causa do coronavírus, e Brasília foi a primeira cidade a parar com absolutamente tudo, aliás, se não com tudo, parar com pelo menos aquilo que era não essencial. A ideia era de uma pausa, de uma quarentena de uns 5 dias inicialmente. O primeiro decreto do nosso governador era de uma pausa de 5 dias, e agora já se vão quase 400 dias. São 396 dias mais precisamente. Bom, a reclusão por um pouco, por uns dias, talvez uns 5 dias, parecia uma grande oportunidade para que as famílias pudessem conviver um pouco mais de perto. Parecia uma grande chance, uma grande oportunidade que a gente teria para ficar em casa, para curtir a esposa, os filhos, até porque a liberdade que a gente tinha antes do coronavírus fazia com que a vida fosse muito agitada, muito corrida, a gente correndo atrás do vento, não tinha tempo para nós, para os nossos casamentos, para os nossos filhos, e o que parecia uma grande chance para a gente curtir a família, voltar a viver em família, aproveitar a vida em casa, acabou se revelando algo desastroso, porque logo depois, com a demora para sair de novo, com a demora para a volta à liberdade, infelizmente muitos medos tomaram conta dos nossos lares, e muitas brigas, muitas discussões, muitas separações, muitos divórcios e até mortes dentro das casas já aconteceram. Por essas e muitas outras razões, imagino que todos vocês, assim como eu, todos nós estejamos ansiosamente esperando essa pandemia passar e a gente voltar a ter a liberdade que a gente tinha antes. Sabe que, guardadas as proporções, todas as proporções, os discípulos estão trancafiados numa casa em Jerusalém, as portas estão trancadas, portas e janelas, o texto diz isso no versículo 19, eles estão ali há 3 dias, e eles não fazem ideia de quando eles vão poder sair, estão trancados, e não querem saber de nada, eles não querem saber do que está acontecendo lá fora, estão com medo de abrir as janelas, abrir a porta, porque pode alguma coisa acontecer com eles podem também ser vítimas dos judeus, eles podem ser os próximos, se fizeram o que fizeram com Jesus, o que não poderiam fazer com eles, estão com medo de que os líderes judeus possam encontrar eles e identificar eles como seguidores de Jesus e colocar eles numa cruz. Os discípulos não faziam ideia de quando eles sairiam dali, daquela casa, onde eles estão enquarentenados. Eles não faziam ideia de quando eles teriam aquela liberdade que tinham com Jesus novamente. Mal sabiam os discípulos que já é domingo, e que tinha uma promessa a respeito do domingo. Uma promessa que envolvia Jesus e a vida de Jesus no domingo de Páscoa. Portanto, até o final do dia, notícias maravilhosas chegariam até eles, e Jesus entregaria pessoalmente essas notícias para eles no final daquela tarde. Um primeiro detalhe que eu quero compartilhar com você, que está justamente no comecinho do nosso texto, na primeira porção de texto, no versículo 20, diz que Jesus entrou pelas paredes, porque estava tudo trancado, e estando no meio dos discípulos, desejou paz. Por 2 vezes aqui no texto, nesse primeiro texto, 3 vezes nos 2 textos, Jesus declara paz para aqueles corações angustiados. Uma coisa que chama muita atenção nesse texto aqui, é que já é tardezinha de domingo, já é quase hora de Jesus entrar pelas paredes para acalmar o coração dos discípulos, e no domingo já tinha acontecido um monte de coisas. Bem cedinho, algumas mulheres foram ao túmulo, chegando lá no túmulo, viram que o túmulo estava aberto, e que Jesus não estava mais lá, conversaram com anjos. O próprio Jesus teve um encontro, segundo um dos relatos da ressurreição, com Maria Madalena, e disse para ela: Maria, estou aqui. Ela achou que num primeiro momento fosse um jardineiro, mas depois ela reconhece a voz: Rabone, mestre, o Senhor ressuscitou de verdade. Bom, isso tinha acontecido de manhã, as mulheres voltam para dar a notícia, e por causa da notícia que receberam, o Pedro e João vão correndo até no túmulo, e percebem que o túmulo está aberto. Eles entram no túmulo, removem as coisas, mexem com as coisas que estavam lá dentro, e voltam para casa ainda meio incrédulos, porque eles não viram Jesus, mas o túmulo estava aberto. Tinha acontecido naquele domingo. Esse é um dos textos que se usam também nesse
primeiro domingo depois da Páscoa, aquela cena maravilhosa do encontro de Jesus com 2 discípulos que vão desiludidos, tristes para uma vilazinha chamada Emaús, que ficava mais ou menos, fica a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e de repente Jesus os encontra e começa a conversar com eles, e acalma o coração, e se apresenta para eles como Jesus ressuscitado. Eles estavam céticos num primeiro momento, mas depois os olhos se abriram, e eles curtiram a companhia de Jesus ali. Tudo isso aconteceu no domingo, e tem um grupo que está trancafiado, está enclausurado, está enquarentenado, como eu disse antes, em casa, está medroso, está ainda aflito. As notícias parecem ser boas, mas elas não são ainda convincentes, elas não são suficientes para que eles tenham tranquilidade para sair. Eles já viram que a pedra não estava mais lá, que Jesus não estava mais lá, alguém já tinha conversado pessoalmente com Jesus, que é o caso da Maria Madalena, mas eles ainda estão com medo. Sabe que é um medo que não permite que eles saiam dali, é o medo dos judeus, dos líderes judeus. Sabe por quê? Porque até aquele momento, para os discípulos, Jesus era o cara a ser batido. Jesus era o cara, ele tinha poder sobre tudo, ele andava sobre as águas, ele parava a tempestade, parava o vento, ele ressuscitava mortos. Os discípulos tinham toda a segurança com Jesus por perto. De repente o cara a ser batido, o cara que ninguém podia, na percepção dos discípulos, por falta de compreensão, ninguém podia dominar, ninguém podia bater, foi batido. Os discípulos agora viram os judeus batendo em Jesus, matando Jesus, crucificando Jesus e selando Jesus numa sepultura de pedra, fria de pedra. Mas os discípulos não fazem ideia de que o seu companheiro, o seu mestre, o seu amigo, que se por um pouco parece frágil, porque acaba de morrer nas mãos de pessoas, ele parece menor do que as autoridades civis e religiosas, daqui a pouco vai se revelar mais forte, mais poderoso do que os discípulos jamais puderam ver e jamais puderam imaginar. E para que esse novo momento acontece, e Jesus agora já deixa para trás a cruz, já deixa para trás o túmulo, isso já é coisa do passado, para que esse novo momento, esse novo projeto comece a acontecer. E Jesus está há mais ou menos 40 dias de subir aos céus e ocupar o trono, o lugar mais importante, o lugar mais poderoso do mundo. Jesus simplesmente entra pelas paredes onde os discípulos estão naquela tarde, cheios de medo, e declara paz, para no meio deles, declara paz aos seus corações e acalma todo o medo que eles estavam sentindo. Sabe que para Jesus não importa o seu momento pessoal, se antes da cruz, no seu estágio de humilhação, ou se depois do túmulo, já glorificado, a caminho do trono, o seu propósito de vida é exatamente o mesmo: estar no meio dos seus discípulos e afastar completamente o medo dos seus corações. Nem que tivesse que ir a pé, andando sobre as águas até o barco onde estavam os discípulos morrendo de medo, e mandar os ventos, a tempestade se acalmar, nem que tenha que entrar pelas paredes da casa e ficar no meio deles e abraçá-los e desejar paz. O propósito de vida antes da cruz e depois do túmulo de Jesus continua exatamente o mesmo. Um segundo detalhe interessante do texto, que é muito interessante e que sempre me inquieta pessoalmente quando leio, é a segunda porção do texto. E o destaque que eu quero dar para esse segundo momento é que Tomé não estava naquele primeiro encontro, no domingo à tarde. O Tomé não estava. A gente não faz ideia de onde ele estivesse, onde é que ele tinha ido, o que tinha acontecido com Tomé, mas ele perde um monte de coisas importantes, porque Jesus declara paz sobre os discípulos, Jesus os abençoa, Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo, e o Tomé não estava, perdeu essa cena. Mas essa cena inusitada do Tomé, e o Tomé é um discípulo de quem se sabe muito pouco, sabemos muito pouco, quase nada sobre ele. O Tomé, ele participa de talvez das cenas mais incríveis ou mais marcantes do ministério de Jesus, porque é uma cena que completa, que aponta para o que Jesus é de verdade, para a essência de Jesus. Sabe que eu coloquei aqui como infelizmente, é uma infelicidade o fato de ele não ter estado lá. Infelizmente ele não esteve naquele primeiro encontro. Se bem que no final da cena, se você está com a Bíblia aberta, você pode ver, ele faz uma das mais
talvez uma das mais legítimas confissões do Novo Testamento, quando ele diz, no fim da cena, depois que Jesus entra de novo, deseja paz, mostra as mãos e os pés e o lado para ele toca em Jesus, o Tomé vai dizer, Senhor meu e Deus meu. Essa confissão ela é rara no Novo Testamento, porque a grande maioria das pessoas achavam que Jesus era apenas humano, e o Tomé declara naquele momento ali que Jesus é Deus sobre a sua vida. Infelizmente Tomé fica conhecido, a vida de Tomé fica marcada como aquele que duvidou de Jesus, como se tivesse acontecido algo diferente com todos os outros discípulos que também duvidaram. Eles só acreditaram quando Jesus chegou, parou no meio deles e permitiu que eles tocassem. Tomé fez a mesma coisa. O Tomé talvez tenha pecado por não ter estado naquele primeiro encontro, mas ele duvidou como todos os outros duvidaram. Mas Tomé não é, e esse é o destaque que eu quero dar, que Tomé não é o personagem importante, ou principal, mais importante, ou central dessa cena. É por isso que ele não devia ter ganhado esse título de duvidador, como se nós também de vez em quando não fôssemos envolvidos com algum tipo de dúvida. O personagem principal dessa cena é Jesus Cristo, que quando encontrou os discípulos naquele primeiro domingo à tarde, percebeu que um deles não estava ali. E uma semana depois, Jesus volta para aquele mesmo lugar, repete o ritual por causa do Tomé. Ele entra pelas paredes, ele deseja paz e mostra as mãos e os pés agora para todo mundo e também para Tomé, como tinha feito com todos os outros no domingo seguinte, para que Tomé não tivesse mais dúvidas, para que as dúvidas que Tomé estivesse alimentando no coração não mais o atrapalhassem, não comprometessem o seu bem-estar, a sua vida, porque as dúvidas podem levar pessoas a lugares muito delicados, muito difíceis. Essa é a mensagem principal do ministério de Jesus, de antes e de depois da cruz. O Jesus que vai atrás de uma de suas ovelhas, nem que tenha que deixar 99 de lado por um pouco. O Jesus que não quer que ninguém se perca, absolutamente ninguém. O contrário disso nem combina com Jesus que há 3 dias tinha morrido na cruz por todos, inclusive por Tomé. Tudo bem que o Tomé leva uma bronca de Jesus. Jesus olha para Tomé, olha nos olhos e diz, Tomé, pare de duvidar e creia. É como se Jesus dissesse, Tomé, poxa, eu acabo de morrer por você, cara, de dar a vida por você, e você fica aí dando bobeira, se afastando do grupo, permitindo que dúvidas encham o seu coração. Que tal você ser mais cuidadoso, Tomé? Esse é o nosso Jesus, um Jesus todo amoroso, que ama cada um dos seus filhos, e que mesmo às vezes dando uma bronca, demonstra que ama. Afinal de contas, quem não dá bronca em quem se ama? Um terceiro momento, e é o desfecho que eu quero fazer aqui da palavra de hoje. Você percebeu que tem 3 pedacinhos de texto, né? Esse último pedaço de texto, ele parece que está fora do contexto. Alguns acham que foi escrito por outro alguém, numa outra ocasião, mas isso não é tão importante aqui. Ele tem uma conexão muito grande com o que a gente acabou de estudar. Versículo 31 diz que esses sinais, esses milagres todos, os milagres que Jesus fez, foram escritos para que todos creiam que Jesus é o Messias. O terceiro momento, eu quero destacar a dúvida e a fé. Duvidar ou crer. A mensagem final de João, no capítulo 20, é um recado que vai ao encontro do que a gente acabou de estudar, do que estava acontecendo antes do texto. Todos os discípulos duvidaram da ressurreição de Jesus. Não foi apenas Tomé. Todos só creram quando Jesus chegou no meio, quando Jesus mostrou as mãos, quando Jesus pediu que eles tocassem nas suas mãos. Embora Jesus tenha dito, olhando nos olhos de Tomé, Tomé, você creu porque me viu, porque me tocou? Feliz aquele que não me viu e que creu, ou aqueles que não me viram e creram. Essa não era uma mensagem apenas para Tomé, era uma mensagem também para os discípulos que estavam ali ao redor, e é uma mensagem para mim e para você. Até porque, se não fosse assim, se precisássemos tocar em Jesus para quê? Como é que seria isso para a gente? Como nós creríamos hoje, agora que Jesus já subiu para o céu, já não está mais aqui fisicamente entre nós? Aí o texto final dá uma dica importante, versículo 30. O que Jesus é e o que Jesus fez está registrado num livro.
E quem ler esse livro vai crer em Jesus como se tivesse podido tocar nas mãos, nos pés e no lado de Jesus. Se hoje nós não podemos estar naquela cena, se nós não podemos estar, e hoje nós não podemos tocar fisicamente em Jesus, Jesus, amoroso como é, deixou um livro, deixou uma palavra com tudo registrado sobre quem Ele é e sobre tudo que Ele fez, para que aqueles que lessem ali pudessem crer como se tocassem no próprio Jesus, se tocassem no seu corpo. Não é por acaso que o Paulo vai escrever lá em Romanos capítulo 10, versículo 17, que a fé em Jesus vem pelo ouvir da palavra, ouvir da pregação da palavra. Um professor querido meu já dizia que se é possível crer sem ver, impossível do ponto de vista da palavra, crer sem ler, crer sem ouvir. Sabe, querido, essa palavra, esse livro está aí nas suas mãos, está diante dos seus olhos, está perto de você. Ninguém precisa mais ficar sem fé, ninguém precisa mais ficar sem crer, ninguém precisa mais ficar alimentando dúvidas, porque o livro está aí, a palavra está aí, e ela enche a gente de fé, ela fortalece a fé, ela esvazia a gente das dúvidas, aumenta as nossas certezas e diminui as nossas dúvidas. A palavra está chegando aí até você, esse livro está sendo falado, está sendo pregado para você. As palavras desse livro estão entrando aí pela sua TV, pelo seu computador, pelo seu celular, e estão enchendo o seu coração de calmaria, estão enchendo o seu coração de fé, alimentando a sua fé e amenizando todas as dúvidas que eventualmente estejam povoando você agora. Sabe que, para terminar essa mensagem, eu quero dizer para você que eu consigo ver essa cena que a gente acabou de estudar no nosso dia a dia, essa cena de medo. Eu consigo enxergar isso agora, também por causa desse tempo de pandemia, mas fora do tempo de pandemia, conseguiria enxergar também, porque nós temos uma habilidade muito grande de sentir medo, de alimentar medos. Nós temos uma habilidade grande de potencializar os nossos medos. Nós fazemos isso sozinhos, nós fazemos isso na companhia de pessoas. O mundo nos dá medo. E quando a gente tem medo, quase que como regra, a gente se recolhe, a gente se esconde, a gente se reclusa, a gente se enclausura, a gente se encapsula. Mas se a gente tem essa habilidade enorme de ter medo, de se envolver com o medo, de potencializar os medos, Jesus, o nosso Jesus, o Salvador Jesus, em contrapartida, Ele é mestre na arte de nos encontrar lá onde estamos, lá nos nossos medos, confinados, ensimesmados, enquarentenados, amedrontados, nos cantinhos da vida. Jesus, Ele de repente entra pelas paredes, Ele se posiciona no nosso meio, e Ele enche aquele lugar onde nós estamos, Ele transforma aquele ambiente de medo em paz, transforma a dúvida em certeza, e o choro em dança alegre. Se o choro dura uma noite, a palavra diz que a alegria vem cedo pela manhã. Portanto, as nossas casas nunca estarão tão trancadas, portas, janelas, cadeados, que Jesus não possa entrar pelas paredes e nos encontrar assustados, se posicionar no meio de nós e acalmar os nossos corações, acalmar os nossos medos e nos esvaziar das dúvidas. O Jesus de antes da cruz ou de depois do túmulo é e sempre será o mesmo, o nosso único real socorro, bem presente em todos os medos, em todas as tribulações. Amém.